Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Neurofuncional. Meu nome é Rogério Souza e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre marchas patológicas. Então nós vamos estudar um pouquinho quais são as principais marchas que nós observamos nos pacientes neurológicos. Essa aula aqui é uma atualização daquela aula lá de 2017, que inclusive foi uma das primeiras aulas que eu gravei aqui para o canal. Então decidi atualizar aquela aula primeiro também, melhorar tanto qualidade de áudio e vídeo para vocês, além de atualizar as informações que estavam naquela aula também. Então espero que você goste. E só uma informação importante para vocês, gente, essa aula ela é um resumo de uma aula de marchas patológicas lá do curso de avaliação neurofuncional de sucesso. Então lá no curso tem um módulo completo de avaliação de marcha, desde biomecânica da marcha, marchas patológicas, nós temos uma aula falando só sobre os distúrbios em cada ciclo da marcha do paciente neurológico, mais uma aula completa de avaliação. Então, se você é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e profissional da área da reabilitação, você não pode perder o meu curso, que é completo. Então tem aulas práticas demonstrando a avaliação, então tem aulas teóricas, clínicas, então a gente discute ali através dos vídeos a avaliação de vários pacientes. Então esse curso está super especial. Então 2 vezes ao ano eu abro as novas turmas para esse curso, então vou deixar o link ali embaixo se você quiser entrar na lista de espera. Quando abrir a próxima turma a gente entra em contato contigo. Mas sem mais demoras, vamos estudar neuro. Vamos dar início então à nossa aula sobre marchas neurológicas ou marchas patológicas. Pessoal, nessa aula aqui eu vou trazer as principais, as mais conhecidas e mais descritas, mas se você sentir falta de alguma, você quiser uma parte 2 dessa aula, comenta ali embaixo aquilo que você achou que ficou faltando. Vamos lá então? Antes da gente falar sobre elas especificamente, é importante a gente entender que as marchas neurológicas ou patológicas elas acontecem depois de uma lesão do sistema nervoso. Isso vai gerar alterações biomecânicas e estruturais que são comumente observadas. Entre elas, o que mais a gente consegue ver de alterado? O deslocamento do centro de massa. Então, por exemplo, um paciente hemiparético, ele transfere o seu centro de massa mais ali para o lado menos acometido. Então ocorre essa alteração. O paciente com Parkinson, que muitas vezes tem o seu centro de massa projetado para frente devido à postura mais fletida. Então isso leva a uma alteração da biomecânica da marcha. Um maior gasto de energia, então o paciente ele se cansa mais para andar do que antes da lesão. Um maior risco de quedas, então a gente precisa ter um olhar muito acurado sobre a marcha do paciente, porque sim, dependendo da forma que o paciente anda, o risco de quedas dele é muito acentuado. Susceptibilidade de lesões biomecânicas, então o paciente que tem essas alterações de marcha que podem cursar com lesões. Por isso que é muito comum o paciente neurológico reclamar de dor, seja uma dor no joelho, às vezes uma dor no tornozelo, uma dor no quadril, às vezes até lá na lombar. E a gente vai vendo o quê? Que essas formas alteradas de marcha, muitas vezes elas cursam com lesões. Importante a gente, até especialmente profissionais da equipe da reabilitação, ter um olhar muito cuidadoso para essas alterações que podem levar lesões do paciente. Isso tudo gera uma marcha menos eficiente, alteração da velocidade, então normalmente esse paciente ele até diminui a velocidade da marcha e utiliza aí de estratégias compensatórias que normalmente o paciente, se ele tem uma fraqueza muscular, ele vai utilizar, por exemplo, de compensações para tentar minimizar essa fraqueza. Se o paciente tem muita espasticidade, ele vai compensar para tentar sobrepor essa espasticidade. Então as compensações, elas são muito frequentes. Vamos lá, então a gente vai começar com a marcha mais famosa de todas, que é a marcha hemiparética, que também é chamada de helicópode ou marcha ceifante. Esse termo ceifante tem sido cada vez menos utilizado, O termo mais comumente empregado é o hemiparética. E aí, gente, uma coisa que eu já queria falar para vocês logo no começo dessa aula, a gente tem que tomar muito cuidado com o termo padrão. Por quê? Porque a gente tem em mente que os pacientes que têm uma marcha hemiparética, todos eles
andam da mesma forma. E, gente, isso é um mito. Eles têm características, mas a gente vai ver que cada paciente tem alguns aspectos diferentes da marcha. Especialmente quem trabalha com reabilitação precisa fazer uma avaliação muito apurada da marcha para fazer um tratamento específico, ok? Então a marcha hemiparética, ela é comum em lesão de primeiro neurônio, então lesão lá no giro pré-central, lembra do homúnculo motor? Então no giro pré-central o paciente tem uma hemiplegia, pode cursar com a marcha hemiparética, tanto se ele tem lesão de artéria cerebral média quanto anterior, então é comum. Lesão de cápsula interna, lesões aí menores em tronco encefálico, por exemplo, pode cursar também com marcha hemiparética. Nem toda lesão encefálica, presta atenção nisso aqui, cursa com marcha hemiparética, então cuidado com o termo padrão, ok? O paciente, se ele tem uma lesão cerebelar, ele não tem uma marcha hemiparética, por exemplo. Às vezes um paciente que tem lesão bilateral também não tem uma marcha hemiparética, lesão de núcleos da base também não, lesão de artéria cerebral posterior também não, então cuidado com esse termo. E dependendo da região da lesão, o paciente pode apresentar uma marcha totalmente diferente da clássica marcha ceifante, que é o que a gente acabou de comentar. Mas vamos para o termo da aula mesmo, né? Vamos assistir uma paciente hemiparética andando e vamos descobrir quais são as características, aquilo que é mais comum de eu observar na marcha desse paciente. Então vamos lá, colocar primeiro o vídeo aqui, pera aí. Vamos analisar o vídeo, daí depois a gente discute sobre o que é mais característico, né? Então a gente consegue ver uma paciente com uma hemiparesia do lado esquerdo do corpo, né? Então isso é bem visível. E a gente consegue ver várias características, né? Vamos lá então. Uma delas, a gente vê que a paciente, ela não tem tanta dorsiflexão, então a fase de apoio inicial é com a ponta do pé. E isso deixa, gente, que o membro inferior ele fique mais longo. Porque se o paciente fica com o pé caído, né, em plano de flexão, essa extremidade M fica mais longa, como se o membro inferior fosse maior mesmo, tá? Mantém o braço firmemente em flexão e não oscila de maneira normal, então que é o que a gente observou aqui. Essa posição do braço em flexão, do membro superior em flexão e do membro inferior em extensão, nós chamamos de postura de Wernicke-May. Então, flexão de membro superior, extensão de membro inferior, bem característico, né? Mantém o membro inferior M em extensão e flexiona com dificuldade. Então a gente consegue ver até que a paciente ela compensa, né, essa falta da flexão de membro inferior com inclinação pélvica, né? Então puxa ou arrasta o pé, isso pode acontecer. O paciente pode raspar o dedo no chão. Então às vezes a gente vê que tem alguns pacientes que é tão característica essa extensão do membro inferior, a ausência de dorse, que o paciente arrasta o pé ali no chão. Então a gente pode observar essas características. Nessa paciente não é tão visível isso, né? Pode inclinar a pelve ali do lado M, então a gente vê que ela usa muito de inclinação pélvica ali. Faz a circundução do quadril, então principalmente pela fraqueza ali de flexores de quadril e joelho, o paciente faz circundução do quadril como uma estratégia compensatória. Uma coisa que é bem visível também nesses pacientes é que a fase de apoio é diminuída e a de balanço é aumentada. Depois a gente vai reassistir o vídeo e vocês vão ver como isso é muito frequente mesmo. O paciente ele transfere menos peso para o membro inferior, né, para o lado mais acometido. E a fase de oscilação fica mais aumentada. Então diminui a fase de apoio, aumenta a fase de oscilação. E é importante a gente analisar também o turning, né, a virada, e o paciente consegue virar para o lado lesado mais facilmente. Porque pensa, né, se essa paciente ela é M à esquerda, para ela virar para o lado esquerdo é mais fácil, porque quem faz a maioria do movimento é o lado contralateral, né, o lado menos acometido. E a perda da oscilação normal do braço. Olha lá, mais uma vez para a gente ver, então a fase de apoio como ela é rapidinha, a oscilação ela é aumentada, inclinação pélvica, a paciente ela faz um pouquinho de circundução para compensar, olha o membro superior que não oscila normalmente, né? Tudo que a gente acabou comentando aqui, a gente consegue observar, né? A fase de contato inicial não é feita com o calcanhar, e sim mais com a ponta dos pés ali. Então essas são as características, pessoal, mais frequentes numa marcha hemiparética. Ah, Rogério, então todo paciente M anda igual? Não, necessariamente. Vou mostrar para vocês uma outra paciente, né, que também tem uma hemiplegia, tá? Pra gente ver como que a marcha dela é bem diferente da paciente anterior, e as duas são hemiplégicas, porque eu queria lembrar vocês que quando a gente fala da marcha, a marcha ela depende de vários sistemas, tá?
sistema emocional, sistema sensorial, sistema músculo-esquelético, neuromuscular, cognitivo e perceptual. E é por isso, gente, que tem muitos pacientes neurológicos que mesmo os dois tendo hemiplegia, andam de forma diferente. Olha essa paciente aqui, ela é hemiplégica também. Observa como é uma marcha totalmente diferente. Primeiro que ela anda em flexão de joelhos, né? Então ela já tem uma característica de marcha mais fletida ali, né? O apoio não é com o antepé, é com a região lateral do pé. Então a gente começa a ver que é muito diferente a marcha dessa paciente em relação à paciente anterior. Então a outra faltava flexão, essa tem flexão demais. Rogério, por que você está mostrando esse vídeo? Gente, porque a gente não pode, né, achar que quando eu avalio marcha do paciente é só escrever ali marcha hemiparética. Não. Eu preciso descrever o que está acontecendo nessa marcha, porque sim, pacientes podem andar de formas diferentes, mesmo tendo quadros clínicos ali semelhantes. Porque a marcha, ela depende de vários outros sistemas e não é só força que manda, ok? Vamos lá então, agora a marcha paraparética, que também é chamada marcha em tesoura, marcha espástica ou marcha cruzada. Ela é muito comum em casos de paraparesia espástica e também de crianças que têm diparesia adquirida ou congênita, como é o que a gente consegue observar na síndrome de Light, né? E quais são as características, Rogério, dessa marcha? É um paciente que faz uma adução exagerada dos quadris durante a marcha, então a gente consegue observar que é uma marcha como se fosse em tesoura mesmo, né? Uma perna vai entrando ali à frente da outra. O passo, ele é mais curto e é uma marcha instável, então pacientes que normalmente precisam de apoio para deambular. Vamos ver então o vídeo? E além de flexão de joelhos pode estar presente também. A gente consegue ver nesse paciente, né, esse tem muita flexão de membro inferior, né, um paciente com mais fraqueza, mas olha lá a característica, né? Uma perna vai cruzando em frente à outra. Esse paciente é um pouquinho menos, né? Então, um paciente um pouco menos grave ali também. A gente pode ver algumas das características, mas não é tão visível quanto o paciente anterior. Já essa fica um pouco mais visível, né? Então, ó, quando vai fazer o passo, né? Ultrapassar o membro inferior, ele acaba fazendo adução e cruzando uma perna à frente da outra, que são as características, né? E essa flexão de joelho também, que é muito característica da fraqueza de membro inferior mesmo. Já a marcha atáxica também é chamada de marcha ebriosa. Por que ebriosa, Rogério? Porque lembra muito uma pessoa bêbada andando, né? Então, ela é comum em lesões de cerebelo. Então, o paciente ele tem marcha atáxica. Atáxica vem de descoordenada, tá? E quais são as principais características da marcha atáxica? É uma marcha muito instável, então o paciente ele oscila bastante durante essa marcha. É também chamada de irregular e errática. Então é uma marcha que, ora o paciente está cruzando uma perna na frente da outra, ora ele está com a base muito alargada. Na hora de dar o passo, às vezes ele cambaleia, então a gente vê que é uma marcha irregular mesmo, né? Lembrando muito de um indivíduo bêbado. A base, normalmente, ela é aumentada. E, pessoal, é importante, quando você vê um paciente deambulando com uma marcha muito alargada, isso já está demonstrando para a gente que esse paciente tem problema de equilíbrio. Ele está aumentando a base dele para ele se sentir mais estável, né? É uma estratégia dele. Então, a marcha descoordenada, o comprimento do passo é variado, então o paciente pode dar passo curtinho, depois dar passo grande, então é variável isso. Também é chamada de marcha em tandem, porque muitas vezes o paciente vai colocando um pé à frente do outro enquanto deambula, e pode ter um deslocamento do centro de massa para um dos lados. Então, alguns pacientes, eles deslocam todo o peso para um lado só. Então, é como se ele estivesse realmente caindo ali para o lado e anda mais ou menos com esse centro de massa alterado. Isso não acontece em todos, tá? Mas pode estar presente em casos mais graves ali. Então, para a gente ver, né, ó, esse paciente, você observa que é como se ele estivesse meio bêbado ali, né? Acabou tropeçando uma perna na outra. Observa que ele tem uma preferência para o lado direito ali, então o pé ele cruza um na frente do outro. A gente consegue observar até pelos membros superiores que é como se ele aumentasse às vezes um pouco a base dele, abrindo os braços ali. Ó, você vê como se fosse realmente uma marcha bem errática ali, né? Ó, você viu que ele vai cambaleando, né? Cruzando uma perna na frente da outra. Essa é uma característica, então, da marcha atáxica. Já a marcha escarvante, tá? Por que esse nome, Rogério, escarvante? Porque lembra aquelas escavadeiras, né? Você vai ver que o pé faz exatamente
esse movimento pela falta da dorsiflexão, tá? A marcha escarvante, gente, ela é presente em casos de radiculopatia de L4 e L5 ou lesões do nervo fibular profundo e ou nervo fibular comum, que o paciente tem fraqueza especialmente dos dorsiflexores, tá? Então é muito comum em lesões nervosas periféricas, tá? Tem casos de diabetes, por exemplo, o paciente ele fica com fraqueza de dorsiflexão e uma característica é a marcha escarvante. E qual que é a característica? Então o paciente, já que ele não tem a dorsiflexão ou é muito fraca, ele compensa fletindo muito o quadril. Então você vê que a flexão de quadril é aumentada. É como se ele arremessasse o pé para frente e batesse no chão. Então é isso aqui que acontece, né? Ele arremessa o pé para frente e para o chão. O contato inicial ele é com o antepé primeiro. Então acontece isso aqui, né? Rela o antepé, depois o calcanhar. Antepé, depois o calcanhar. E faz até um som característico, né? Que é isso aqui, ó. Então, quando o paciente está andando, é isso que a gente ouve até, né? Bem visível, esse som característico, né? É tipo isso mesmo. Não sei se no vídeo aqui vai dar para ouvir, eu acho que não. Mas você consegue ver, então, flete o quadril excessivo e arremessa o pé. Então, rela com a pontinha calcanhar, pontinha calcanhar. Essa paciente, ela tem a lesão bilateral, ó. Pode ver que os dois, ela realiza marcha escarvante dos dois lados. Então, tem fraqueza de dorse bilateral nesse caso. A marcha parkinsoniana, que então é presente em casos de doença de Parkinson ou casos de parkinsonismo, tá? Que simulam ali a doença de Parkinson. E quais são as principais características, né? Então, o passinho curto e numeroso. Então, em vez de o paciente dar um passo grande, ele dá vários passos curtinhos, tá? Então, essa é uma característica. É um paciente que fica muito tempo na fase de apoio, então pouco tempo na fase de balanço, né? Também é chamada de marcha bradicinética, porque é uma marcha mais lenta. Então, bradicinesia vem de lentidão, então é um paciente que anda mais devagar. O balanço dos membros superiores normalmente é diminuído e é muito comum a gente encontrar flexões dos membros superiores. Então, a postura com predomínio flexor, inclusive, né, muitos pacientes apresentam o que nós chamamos de postura do esquiador, que estão com o tronco mais fletido, o pescoço, né, cabeça anteriorizada, flexão de membros superiores e de joelho. Anteriorização ali do pescoço, da cervical. Muita dificuldade de dupla tarefa, então aquele paciente que está andando, daí você fala, seu João, me conta como foi seu dia. Ele para às vezes, porque ele tem dificuldade de fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Né? Já que a marcha ela é algo que é automático, mas na doença de Parkinson o paciente precisa muitas vezes pensar para deambular, quando você dá uma tarefa cognitiva ou uma dupla tarefa motora mesmo, ele tem muita dificuldade de realizar. Por isso que é importante avaliar esse paciente sobre a condição de dupla tarefa também. Pacientes com Parkinson ou parkinsonismo, eles têm muita dificuldade em mudança de direção e de velocidade. Então, às vezes, para andar reto em lugar plano é super tranquilo, mas você pede para esse paciente virar. Isso é complexo para ele, né? E alternar a velocidade também. Andar rápido, andar devagar, então mudar isso é muito difícil para ele. O olhar normalmente é fixo para frente, então ele olha mais fixo ali para o alvo, então muita dificuldade, né, de não usar a visão para a marcha. E pode acontecer do paciente ter congelamento, que nós chamamos de freezing, que é quando o paciente tem uma sensação como se o pé dele tivesse colado no chão e ele não consegue tirar ali o pé do chão. Ou discinesias, tá? Então esses movimentos involuntários, eles podem estar presentes na marcha também. Então igual essa paciente, né, a gente consegue ver, né, ó, o passinho curtinho aqui, bem numeroso, bem característico, né, a postura mais fletida. Lógico que esse é um paciente bem exagerado, na verdade, né? Mas a gente consegue ver os passinhos curtos e numerosos ali, então bem característica mesmo. A marcha dispráxica, ou também chamada de apráxica, opa, fugiu aqui a sequência, que é bem característica em pacientes que têm lesão de lobo frontal, é comum também, e na hidrocefalia de pressão normal, que é a síndrome de Hawking-Adams, né? Então a gente pode ver nesses pacientes. Essa marcha ela também é chamada de marcha magnética, porque a gente vê que é como se o pé do paciente estivesse meio colado ali no chão, né? Então, uma das dificuldades, inclusive, do paciente é exatamente esse planejamento da marcha.
Então é como se o paciente tivesse desaprendido a andar. Essa é uma característica quando a gente vê o paciente. Então ele deambula ali com os pés como se estivesse colado ao chão. Então ele tem dificuldade de levantar o pé do chão para deambular. A base de suporte normalmente ela é diminuída. É uma marcha que ela traz muitos riscos de queda para esse paciente. E normalmente esse paciente ele tem os membros rígidos e com mobilidade reduzida ao contato. Tá? Então, por exemplo, assim, os membros superiores e inferiores eles estão rígidos e quando a gente vai tentar relar para ajudar, dar algum apoio, aumenta mais ainda. Isso é o que nós chamamos de paratonia, tá? Também chamado de fenômeno de Gegen-Alten, né? Gegen-Alten, né? Nome diferente, deve ser alemão. Enfim, então essa é uma característica, né? Essa paratonia. Às vezes você vai tentar ajudar o paciente, parece que a rigidez até aumenta, né? Então ele fica mais rígido ainda. Então essa é uma característica também chamada de marcha apráxica. Vamos ver aqui no vídeo que fica um pouquinho mais visível, né? Você vai ver agora o paciente vai tentar virar. Olha só, parece que o pé congelou ali no chão, né? A pessoa está tentando ajudar, parece que até piora. É como se estivesse congelado ali mesmo, né? Então a dificuldade, vocês veem que o paciente ele quase anda deslizando o pé no chão, né? Olha lá, o pé ele não levanta muito, então é uma característica. É por isso que se chama também de marcha magnética, porque dá essa impressão, né? Quando a gente vê o paciente andando, que o pé tá colado ali no chão, né? Os passos mais curtos, né? Com uma certa rigidez quando você tenta auxiliá-lo. Bem, pessoal, na verdade era isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Comenta ali embaixo se você tem alguma sugestão de algum tema para a gente trabalhar na próxima, né, no próximo vídeo aqui do canal. Mas essas foram as que vocês mais me pediram, então aceito sugestão ali também. Se você ainda não é inscrito no canal, né, não custa nada dar essa forcinha pra gente, se inscreve ali embaixo com o sininho, que isso motiva muito a trazer mais conteúdos para vocês. Vale lembrar que os slides dessa aula estão lá no Neurogrupo do Telegram, totalmente gratuito, então clica ali no link abaixo e corre lá participar, beleza? Um grande abraço, fica com Deus, até mais!